Pessoal, dando continuidade aqui ao projeto, na última aula nós fizemos o seguinte. Vou executar aqui o projeto, a gente dá uma olhada. Na última aula a gente alterou a consulta para trazer informações tanto da tabela funcionários como também da tabela profissões. A gente já tinha inserido aqui os botões, as imagens dos botões cadastrar, editar e excluir. Hoje a gente vai começar a formatar a nossa tabela aqui. Então a gente vai começar a formatar as linhas e as colunas dela. Bom, para isto a gente vai vir no nosso projeto, selecionar a aba Todos os funcionários, selecionar o componente Data Grid View, vir aqui nas propriedades dele. Note que ele tem muitos eventos e estamos aqui com os Data Grid View funcionário selecionado, ele tem muitas propriedades e tem muitos eventos. Clicar aqui no raiozinho, olha a quantidade de evento que ele tem. Analisem aí, olha só a quantidade. Para facilitar a gente encontrar os eventos que a gente precisa, coloque aqui para ficar ordenado por ordem alfabética os eventos. Por padrão, ele tem o evento Cell Content Click, que é quando a gente clica numa determinada célula. A gente vai usar esse evento aqui futuramente. Por enquanto, a gente nessa aula de hoje, a gente vai mexer apenas com a formatação das células. Bom, para formatar as células, a gente vai procurar aqui um evento chamado Data Bind Complete. Então, dando uma olhada aqui, achei. Tá aqui, ó, mais ou menos no meio, na metade dos eventos aqui, quando você ordena por ordem alfabética. Esse evento Data Bind Complete, o que acontece? Após ele completar o bind, o que é o bind? É quando termina de carregar as informações da tabela, quando traz todos os dados e joga na tabela. Aí ele vai executar e formatar a tabela. Então a gente vai usar ele aqui. Dá dois cliques nesse evento, Data Bind Complete. Ele gera o método aqui para a gente, DGV funcionários, underline Data Bind Complete. E aqui a gente vai começar a nossa manipulação dos dados. A primeira coisa que a gente vai fazer aqui, a gente vai centralizar os dados de algumas colunas. Então, de onde? Data Grid View funcionários, ponto columns, vou pegar aqui column, coluna. Qual coluna? Posso usar o índice ou posso usar o nome. Então, como eu não sei, eu posso mudar a ordem das colunas, eu vou pegar pelo nome. Então, quando eu tiver a coluna idade, geralmente são 1 ou 2 dígitos, eu vou falar que essa coluna idade, o default cell style dela, ou seja, o estilo padrão dessa célula, ponto alignment, ou seja, o alinhamento padrão dessa célula vai ser Data Grid View Content Alignment, alinhamento. Vou pular a linha aqui para ficar mais fácil para a gente visualizar. Ponto Middle Center. Ou seja, ele vai ficar no meio, na horizontal, e no centro, na vertical. Ou é o contrário? Não lembro agora se no meio é na vertical e o center na horizontal. É isso mesmo. Bom, vou copiar essa linha, copiar ela e vou colar logo embaixo. Por quê? A coluna salário também eu quero que fique centralizado, para ficar mais bonitinho a informação aqui. Bom, agora eu vou manipular as colunas. Então, eu vou aumentar a largura de uma determinada coluna, vou ocultar outra coluna. Então, para manipular as colunas, o que a gente vai fazer? A gente vai criar um for each. Não sei se vocês lembram desse comando. Tá aqui o meu for each. Assim que eu selecionar ele, eu vou pressionar 2 vezes o Tab Tab, para ele gerar para mim aqui o for each. Então, para cada Data Grid View Column, Data Grid View
column, para cada coluna, eu vou chamar aqui cada coluna de coluna, né? Para ser mais didático. Para cada coluna, em onde dgv funcionários.columns. Ou seja, nas minhas colunas aqui, eu vou executar uma determinadas funções. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou criar um comando switch, que é parecido com if else. Então, caso a coluna .name, o nome da coluna for um determinado nome, a gente vai fazer alguma coisa. Bom, caso o nome da coluna for nome, que aí ela vai representar o nome do funcionário. Essa coluna aqui é o nome do funcionário. Então, o que a gente vai fazer quando for o nome do funcionário? A gente vai falar que essa coluna do nome do funcionário vai ter uma largura de 180 pixels. 180 pixels. Vou alterar também o título dessa coluna. Vou falar que essa coluna, .title, .header text, o texto do cabeçalho, vai ser nome, com N maiúsculo. Bom, em seguida, vamos manipular a coluna, caso a coluna for a coluna de idade, que a gente vai ter também essa coluna. Lembrando, toda vez que eu colocar um caso, já coloque o break, tá? Então, se for a coluna idade, eu vou até copiar aqui essas linhas de cima aqui, ó, que eu vou precisar dessas duas. Aí, a largura dela, eu vou colocar aqui na idade, pode ser 60 de largura, 70 de largura aqui na idade. E a coluna vai chamar idade com o D maiúsculo. Dando sequência, caso a coluna for salário, então caso a coluna for salário, o que eu vou fazer? Vou copiar de novo também, que eu vou manipular essas informações aqui também. E aí a largura, salário, como eu vou colocar um R cifrão para ele, eu vou pôr um pouquinho mais largo. Vou pôr 140. E aí eu vou definir aqui o título dela como salário. Aí eu posso pôr com acento, não tem problema. E vou define o formato do número. Qual formato? Vou pôr aqui um R cifrão para falar que é em reais. Como que eu faço isso? Coluna, ponto, default cell style, ponto, format. Ou seja, qual que é o formato que essa célula vai ter como padrão. Então, o formato, eu vou colocar aqui C de currency, de dinheiro, e 2, que eu vou considerar duas casas decimais. Então, vou colocar dessa forma. Em seguida, eu vou trabalhar aqui com a coluna descrição. Essa coluna, na verdade, ela não existe no banco. Mas notem aqui que quando eu defini aquele comando SQL, aquele select, ó, eu chamei a profissão, a descrição da profissão, o nome da profissão, ó, eu chamei de descricão. Ó. Então, eu tenho que aproveitar esse nome, que eu mudei o nome da coluna. Então, caso a coluna for descricão, o que eu vou fazer? Eu vou colocar aqui que a coluna .widget vai ter uma largura de, pode ser 140 pixels. E a coluna, deixa eu ver aqui, deu um erro aqui. Aqui eu esqueci de pôr o break. E a coluna .header text vai ser
profissão. Bom, feito isso, eu tenho, se você executar aqui, nota que ele já está começando a ficar organizado. Olha só, vem aqui em tabela acionários, já começou a ficar organizado. Mas eu quero mudar esses botões aqui, ó, de excluir e editar para o final da tabela. E eu quero sumir com essa barra aqui, então ele tem que sumir com essa coluna de profissão e tem que sumir com o meu ID também. Então como que eu vou fazer isso? Agora eu vou adicionar esses componentes lá para o final. Caso a minha coluna for aquela editar, lembra que a gente quando adicionou a imagem fixo, eu falei que a gente tinha que gravar esse nome, que era para colocar o editar e o excluir maiúsculo? Lembra disso? Então aqui a gente vai manipular eles via C Sharp. Se vocês olharem aí em aulas anteriores, eu falo disso aí. Então caso for editar ou caso for excluir, o que a gente vai fazer? No caso do editar, a coluna editar, a gente vai fazer ela coluna.displayIndex, ou seja, a gente vai aqui alterar a ordem barra posição da coluna. Então o que eu vou fazer? Coluna.displayIndex vai receber o valor 6. Vou copiar esse comando aqui. E o excluir vai ficar logo após. Vai ficar na posição 7. Vou definir também uma largura aqui para eles. Colocar a largura 30 pixels para os dois. Tanto para a imagem excluir como para a imagem editar. Colocar essa definição. Agora, caso for outra coluna, a gente ainda tem duas colunas que não tratamos nesse switch, que é a coluna do ID da profissão, do ID do funcionário e a coluna profissão na tabela funcionário, que é a chave estrangeira. Então, se eu não tratei a coluna aqui, eu vou ocultar a coluna. Bom, aí você pode estar perguntando, Fernando, mas então por que eu já não filtrei mais a minha consulta lá no banco de dados e não trouxe essa coluna? Bom, por exemplo, a coluna do ID do funcionário. A gente vai precisar dela para manipulá-la depois, tanto para fazer uma alteração como para excluir a informação. Então, por isso que a gente tem que trazer essa informação, a chave primária da tabela funcionário, porém a gente oculta ela, tá? Então, como que eu faço isso? Coluna.visible recebe false. Bom, feito isso, vamos executar aqui e ver se ficou bom. Executei aqui. Notem que eu tenho aqui a primeira coluna nome, a segunda a idade, a terceira o salário, a quarta a profissão, a quinta eu tenho aqui a coluna editar e a sexta o excluir, tá? Bom, sobrou um espaço aqui. Esse espacinho aqui, geralmente eu gosto de deixar pelo seguinte: quando a gente tiver vários registros, tem uns 30 registros, a gente vai ser gerado automaticamente uma barra de rolagem na vertical aqui. E se eu não deixar um espacinho aqui, nessa região, ele vai gerar uma barra na horizontal aqui também, uma barra de rolagem na horizontal. E eu particularmente não gosto muito dessas barras de rolagem na horizontal. Na vertical não tem como a gente livrar dela, porque à medida que vai inserir nossos registros, vai aumentando mesmo. Mas essa barra de rolagem na vertical, na horizontal, dá para evitar, tá? Vou terminando a aula por aqui. Na próxima aula a gente vai começar a manipular os dados do botão excluir e editar. E a gente vai colocar também aqui a mensagem. Clica aqui para excluir, clica aqui para editar, que ficou faltando a gente colocar também. Até a próxima aula, pessoal. Obrigado.